O presidente Jair Bolsonaro, o melhor presidente que o Brasil já teve e voltará a ter, se Deus quiser, deu uma lapada nos jornalistas do UOL e ele traz aí revelações também sobre o porquê que nós estamos perdendo tantos processos, principalmente para o faraó do Brasil, que é o Moraes. Ele vai trazer todas essas informações nesse vídeo sensacional que você vai acompanhar comigo, mas antes eu sempre peço para você deixar o like, compartilhar e também se inscrever aqui no Direito no Brasil, Mário Robert, tá? Preciso da sua ajuda para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas. Sem enrolação, vamos ouvir o que o nobre presidente Bolsonaro tem a falar aí para nós brasileiros. Presidente, para começar, o senhor saiu do hospital há poucos dias, né? Depois de passar aí pela sexta cirurgia, sétima cirurgia, uma cirurgia longa de 12 horas, né? Cirurgia, Queria saber como é que o senhor... Sétima cirurgia, 7 cirurgias ele já passou, hein? Depois do atentado, hein? Caramba, e tem gente que fala que ele é fraco, né? Que ele é frouxo, né? Como é que tá o seu estado físico de saúde? Se tem alguma mudança alimentar, de hábitos? O senhor estava no meio de um começo, né? De uma rota de viagens aí. E agora, quais são os seus planos? Como é que o senhor está de saúde para a sua caminhada política? Eu estava no Rio Grande do Norte, chamado Rota 22, tá? É uma caminhada de 700 quilômetros, juntamente com o Rogério Marinho, e outras Rotas 22 pelo Brasil estavam programadas. Aconteceu no primeiro evento, quando eu desci, era um evento inopinado, desci, conversei com o povo, voltei para o carro com dores terríveis. Bem, dado o problema de saúde, passei lá pelo hospital vinculado ao SUS lá de Santa Cruz, fui muito bem atendido, se tivesse morfina, teria complicado a minha situação. E daí voltamos, né, para o Hospital Rio Grande e viemos para Brasília aqui. Fui muito bem atendido pelo doutor Cláudio aqui, um especialista nessa área. Estou bem, teria muito a falar sobre isso, mas não é esse o assunto mais importante aqui. Por mais poucos dias eu poderia ter morrido, dada a situação que se encontrava o meu intestino. Graças a Deus, tudo certo. Tem recomendações médicas, não é novidade para ninguém que eu não respeito muita coisa, né? Mas estou... Eu falo direto, eu falo que o capitão é teimoso pra caramba. Ele come tudo que ele não pode comer, entendeu? Ele dá sorte pro azar. É isso que o Bolsonaro faz. Então, tem muita gente querendo que Bolsonaro morra logo, né? Só que nós sabemos que Deus está protegendo esse homem, porque se fosse por ele, ele já tinha ido. Ele não respeita. Os médicos pedem pra ele ficar quieto, ele não fica, né? Tanto que ele saiu do hospital e foi pra aquela passeata que teve, né, há poucos dias, acho que foi dia 7, não foi? Dia 7 de maio agora, lá em Brasília. Não tem jeito, o capitão é teimoso, cara, mas é o presidente mais amado do Brasil. Estou fazendo aquilo que eu acho que posso fazer. A semana passada mesmo foi recomendado não ir naquela marcha aqui, na quarta-feira. Acabei de falar. E indo, me recomendaram não falar, acabei falando. Mas eu me sinto bem nesse momento, eu acho que eu recarrego minhas baterias nesse momento. Eu estou pronto, aqui eu entendo agora que estou pronto. Tem uma viagem final do mês para Fortaleza e daí a gente recomeça a nossa atividade normal andando pelo Brasil. Desculpa só, nessa última cirurgia o senhor fez uma troca aí na equipe médica, o seu antigo cirurgião Macedo falou pra gente que tinha sido por conta da Michele, dos filhos. O senhor anuiu essa troca? Não, teve essa troca médica por qual razão? O doutor Cláudio é uma pessoa excepcional também. E ele atenderia aqui em Brasília. O outro lado seria atendido lá em São Paulo. E a logística, isso é muito pesado para a gente, né? E nós optamos por Brasília. Nada contra o doutor Macedo, eu agradeço ele. Aquelas meia dúzia de cirurgias, 5 cirurgias que eu tive no ano passado, muito bem atendido, e mudou. Tá? E a gente segue a vida, segue a vida. Não tenho mágoa nenhuma, tenho uma profunda gratidão pelo doutor Macedo. Comigo foi excepcional no passado, assim como os médicos de Juiz de Fora, no primeiro atendimento que eu tive no dia 6 de setembro, e a vida que segue. Okay? Eu estou até mais bonito aqui que esse médico resolveu cortar um montão de coisa aqui, da cintura para cima, obviamente, né? E eu estou muito bem, graças a Deus. Presidente, muito bom. Ele não perde a chance de fazer uma piadoca, né, bicho? O tiozão do pavê. Cortou algumas coisas aqui da cintura pra cima, claro. Eu não esperava isso.
Ai, ai, ai. Aproveitou e fez uma lipoaspiração, cortou uns pedaços de pele aí. Bom saber que o senhor está bem. Muito obrigado por ceder parte do seu tempo aqui para nós. Eu queria lhe perguntar, presidente, o senhor está respondendo a uma ação penal no Supremo e eu ouvi o senhor dizendo que a sentença está pronta, que vai haver uma condenação, 38, 40 anos. Isso significa que o senhor jogou a toalha, a sua defesa jogou a toalha? Por que o senhor diz que a sentença está pronta? Eu tenho visto isso na imprensa. Você também deve ter visto isso na imprensa. Tá? Então, o que eu estou vendo na imprensa, não concordo, seja essa a realidade. Né? Tenho esperança de reverter tudo isso aí, que, afinal de contas, repito, é o MP que tem que provar que sou culpado, não eu provar que sou inocente. É o que estão fazendo. Nessa semana agora, o Alexandre Moraes liberou outra parte do processo que não tinha chegado ao nosso conhecimento ainda. Nós já fizemos defesa sem ter amplo acesso àquilo que a PF coletou ao longo desses mais de 2 anos. Então, tenho esperança, sim, de retornar. Estou com 70 anos de idade, se me condenar a 40 é meu fim. A 20 também, eu não tenho mais tempo de... Agora, a sua esperança se mantém a despeito das decisões que vêm sendo tomadas na primeira turma do Supremo, que são unânimes ali, não é? A gente sabe, ali no Supremo, por exemplo, ali tem os 5 ministros e a gente tem história de cada um, né? O Zanin foi advogado do Lula, né? O próprio Flávio Dino, já tive problemas enquanto deputado com ele, enquanto presidente entrou com uma ação contra mim, tá? O Alexandre Moraes parece uma coisa mais pessoal, eu não consigo entender por que essa gana persecutória por parte dele. A gente não ganha nenhuma com o Alexandre Moraes. Um recurso, por mais óbvio que isso, a gente não ganha nada. Ele está ali comendo etapas para ver se o julgamento acontece em agosto, setembro. Tá correndo, né? Eu costumo dizer, se eu sou tão culpado assim, porque não segui o devido processo legal. Eu até estou no Supremo por causa do Ramagem. O que o presidente Bolsonaro falou é muito importante para eu lembrar para vocês. Eu trouxe aqui algumas notícias que dizia que esse processo contra o presidente Bolsonaro está 14 vezes mais rápido, ou seja, eles estão correndo absurdamente 14 vezes mais rápido que os processos na Lava Jato, que prenderam os corruptos, né? Então, para vocês verem a gana que ele tá de prender o Bolsonaro logo, que ele tá correndo 14 vezes mais. Então, vocês imaginem aí o quanto que esse processo está tão corrido, né? Botaram o Ramagem lá para todo mundo ir atrás. E agora, quando a Câmara decide, né, que ainda tem um recurso agora do Hugo Mota, decide tirar o Ramagem lá, a primeira resposta que eu tenho dessa turma é que se sair, sairia só o Ramagem. Como saiu por parte de 2 crimes, continua com 3. A ação penal é uma só, não tem essa ação e não aquela. E o que estou sendo acusado no crime continuado, para deixar bem claro. A PF pegou 2 datas, 29 de julho de 21, numa live que eu fiz, criticando o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, que estava sendo discutido na Câmara, o voto impresso. E pegou uma outra data, 8 de janeiro, onde seria o golpe final. Tudo ao longo desse percurso está interligado. Mas, se entendi direito, o senhor acha que esse caso do Ramagem, a decisão que a Câmara adotou em relação ao Ramagem, pedindo a suspensão da ação penal em relação a ele, deveria ser estendida ao seu caso também, aos demais réus? Manda suspender a ação penal. Eu estou no Supremo, juntamente com outros, entre eles militares, né, de alta patente, por causa do Ramagem. Agora, o que diz o artigo 97 da Constituição é que a decisão para tornar algo inconstitucional tem que ser do Pleno. Eu acredito que o Supremo vai reabrir, vai acolher essa contestação, esse recurso para o senhor chegou a conversar com o Hugo Mota sobre esse recurso? Porque o senhor esteve com ele conversar, mandei algumas mensagens. Anistia. Eu mando algumas mensagens para ele, como o artigo 97, algumas informações eu mando para ele. Coisa rara, nós conversamos por telefone, já tive pessoalmente 2 vezes com ele, tá? Entendo a situação dele, quero o melhor dele. Uma das conversas que eu tive com ele, eu falei, Hugo, você tem metade da minha idade. Então não dá para a gente traçar alguns paralelos aqui. Apesar de ser uma pessoa inteligente, tem um montão de virtudes, né? Mas a idade, a experiência é muito grande minha em relação a ele. E, obviamente, a gente espera, né, como
aplaudir esse recurso dele agora, questionando a questão de quem deveria decidir se é inconstitucional ou não. O que o Congresso, o que a Câmara votou é o plenário, são os 11 ministros e não 5 apenas. Agora, voltando a essa questão de uma possível prisão, o senhor fala que seria o fim da sua vida, e o senhor já disse também que vai dar muito trabalho. O que seria exatamente isso? O senhor pretende repetir a estratégia do presidente Lula de que registrou a candidatura mesmo estando preso? Como é que o senhor está trabalhando isso? O que o senhor pensa, já que o senhor, né, já vê esse cenário de uma eventual prisão como possível? No momento, eu sou inelegível por 2 ações. Uma porque me reuni com embaixadores. E só me reuni com embaixadores porque 2 meses antes, o ministro Fachin se reuniu com embaixadores também. E lá vendeu o seu peixe. E eu achei que tinha algo não certo e resolvi convidar os embaixadores. Então, estou inelegível por causa disso. A outra, que eu teria usado a estrutura do 7 de setembro para fazer campanha. Houve o desfile do 7 de setembro, sim, de 21. E foi uma coisa fantástica. 22. Foi uma coisa fantástica. O Bolsonaro, pelo que eu me lembro, dos presidentes que já passaram pelo Brasil, o Bolsonaro foi o que mais apoiou, mais deu engajamento e mais levou pessoas ao 7 de setembro. A raiva deles é essa. Porque o capeta cachaceiro, ele não consegue colocar ninguém, nem os mortadelas, nem pagando eles vão no 7 de setembro. E ele odeia a data de 7 de setembro porque ele tem que fazer honrarias ao exército, às forças armadas, no caso aqui as forças cagadas, né? Não tô generalizando, tá? Tem alguns que não são melancias lá dentro, mas os de alta patente, em sua maioria, é verde por fora e vermelho por dentro. Essa aqui é a realidade. Mas o Bolsonaro foi quem sempre apoiou os militares nesta causa e principalmente nessa data importante para o Brasil e para os militares, que é o 7 de setembro. Acabou o desfile, deixei minha faixa, entreguei minha faixa para alguém e lá fora tinha. Estava cheio lá, esplanada do Ministério. Nunca ninguém viu tanta gente na esplanada do Ministério como naquele momento. Usei o carro de som do Silas Malafaia. Fui acusado ainda, segundo caso, de abuso de poder econômico. Não gastei um centavo com isso. Ou seja, é um julgamento político, não dá para comparar. Eu e o Lula. Lula foi condenado em 3 instâncias por corrupção, lavar dinheiro. Não tem nada a ver meu caso com ele. Só que, mas em termos da estratégia política, não é estratégia política. Eu vou até o último segundo. Eu gostaria até que os governadores, né, que até teve agora o Michel Temer entrou nessa questão, vamos unir a direita, não sei o que lá. É um direito do Michel Temer. Tá? Ninguém que entrou na política um dia esquece. Então, o Michel Temer não vai esquecer e tem todo o direito de fazer isso aí. Agora, eu gostaria, não posso obrigar, que os governadores falassem: o Bolsonaro está inelegível por quê? Essas acusações valem. Você pegar o julgamento de 2014 da chapa Dilma Temer, a chapa foi inocentada por excesso de provas. Sim. Então é diferente. O meu caso, se eu tivesse jogado um papel na rua, talvez fosse por ter jogado um papel na rua. Não justifica o que está acontecendo, o que aconteceu nessa inelegibilidade. Esse outro caso, se eu for condenado, acabou, porque até pela minha idade acabou. Eu espero que isso não aconteça. Muita coisa está acontecendo, até eu ouvi o Josias falando, acho que foi ontem, se não me engano, a questão da fala do ministro Barroso nos Estados Unidos, dizendo, ele dizendo que procurou por 3 vezes o governo Biden para que evitasse que houvesse um golpe no Brasil. Nem eu sabia desse golpe, ele estava sabendo. Pois é. Então foi até aqui que eu trouxe para vocês aqui esse trecho que eu separei da entrevista do Bolsonaro no UOL. E é muito importante nós sabermos, né, quais serão os próximos passos de Bolsonaro. Ele pensa em se candidatar. Não tem outra chapa. Não tem. Os meus candidatos são Jair Messias e Bolsonaro. Agora, o de vocês eu não sei. Eu queria até que vocês comentassem aqui embaixo do vídeo o que vocês acham do Bolsonaro ser o candidato. Será que ele é realmente a salvação do Brasil? Ou você discorda? Ou você é daqueles que acham que o Bolsonaro tem que sair e dar lugar a outra pessoa? Aqui, este canal é 100% bolsonarista. Mas você tem toda a liberdade de colocar a sua opinião, sempre com educação aí no comentário, é importante, tá? Deixa o like, não esqueça de deixar o like, compartilhe ao máximo. Ó, o Pix tá na tela, se você puder ajudar o canal a sobreviver, ó,
pixmariorobert@gmail.com. Esteve em todo o tempo na tela aí. Se Deus tocar no seu coração, qualquer valor faz com que esse canal continue firme e forte no ar. Eu preciso da sua ajuda, ok? Também compartilha, pessoal, joga lá nos grupos de tios, tias do Zap, para que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. Eu vou trazer bastante agora vídeos para vocês, tá? Eu vou fazer live uma vez por dia, vai ser sempre a live das 2 da tarde, que vocês já conhecem, e vou ao longo do dia trazer vídeos para vocês, tá bom? Deus abençoe você, sua família, nossa nação, todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Se inscreva aqui, não se esqueça de se inscrever. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.